Gostaria de agradecer por terem tirado um tempo para poder vir assistir a aula de hoje do ciclo de formação. Hoje a gente vai ter uma conversa acerca do tema, né, que é um tema de pesquisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que consiste no tema Mulheres Negras nas instituições capixabas, né? Vamos falar sobre trajetória, sobre presença, sobre entrada e circulação dessas artistas. O meu intuito aqui é ter uma conversa mesmo, né? Mostrar para vocês de uma maneira até mais informal. Esses slides eles foram utilizados na minha defesa de dissertação, né? Mas aqui a gente não precisa de ter esse rigor acadêmico. Acho que a gente pode conversar de uma forma mais tranquila, né? Faz exatamente o final desse mês vai fazer exatamente um ano que eu defendi a minha dissertação de mestrado, né? Que tem esse título, Mulheres Negras e Circulação na Arte Contemporânea Capixaba. Então é um recorte muito pontual aqui do nosso estado. É, e aí, de um ano para cá, muita coisa aconteceu, assim. Então, eu gostaria de agradecer também ao Natan, a figura do Natan, pelo convite, porque atualmente eu tenho estado atuando no educativo do parque, e aí hoje estar como pesquisadora, mostrando o meu trabalho aqui no ciclo de formação, acho que é muito importante, assim. Fiquei muito feliz com o convite, então agradeço. E começando, assim, falando desse trabalho. Esse trabalho de primeira, assim, ele vem com essa foto de capa, né? E eu achei extremamente necessário firmar esse lugar, que é um lugar de referência para mim, né? Porque eu acho que a academia, ela coloca a gente muito nessa posição de ter que estar sempre referenciando os cânones, né, às vezes nomes que sequer a gente conhece, assim, que são ditos os nomes que precisam estar para sustentar uma pesquisa, sustentar um argumento, né? Tem muita essa necessidade dentro do campo acadêmico. E para mim, a minha maior referência é a minha avó, que foi a pessoa que me criou, que foi a pessoa que me trouxe à vida a personalidade que eu tenho, me orientou em muitos sentidos, assim. Então, eu vi essa necessidade de demarcar esse lugar logo com uma foto de capa, porque para mim ela vem primeiro, né? A referência dela chega antes de qualquer outra na minha vida. Então, por isso que eu fiz esse registro, que foi um registro feito em colaboração com toda a minha família, né? Um registro coletivo, onde as pessoas da produção, a pessoa que tirou a foto, todas são as minhas tias, primas, a minha mãe, todas as pessoas que compõem a produção dessa imagem, desse ensaio, né? Que se desdobrou em outras fotos, enfim. Então, quando você pega a pesquisa, a primeira coisa que você se depara é essa foto acompanhada de um poema, né, que eu vou ler mais à frente para vocês. E aí, contextualizando esse lugar que nós estamos, é um lugar onde tem o mar, o rio, e aí o mar e o rio, eles têm esse encontro, né, o encontro das águas. Logo ao lado a gente tem um manguezal, então a água ali, elas se misturam, né? Tem dias que a água tá mais esverdeada, às vezes ela tá um pouco mais dourada, às vezes ela está azulada, então tem essa mistura, assim, que eu gosto muito. E atrás a gente tem uma mata virgem, né? Então eu acho que tudo isso ele compõe alguma coisa que faz sentido para mim. Por isso que eu quis trazer, por isso que eu quis que essa imagem fosse registrada nesse lugar especificamente. Oh, meu Deus. Tá passando para você? Ah, foi. Então, a imagem, eu chamo ela de Devoção à Matriarca, né? O título dessa obra, né? Que é uma obra em fotografia. E aí, o poema que acompanha ela é o seguinte, eu vou ler para vocês. Era domingo, um dia ensolarado, e no encontro das águas fomos reunidas fazer o ensaio. Muitos registros aconteceram, alguns apenas da vovó, alguns comigo ao lado dela e alguns com todas nós reunidas. Nesse lugar em que estamos, é o ponto de encontro entre o Rio Una, o Manguezal e o Mar de Santa Mônica. Quando estávamos reunidas ao entorno da matriarca,
me lembrei do conto Sabela, que havia lido recentemente. No conto, Conceição Evaristo escreve sobre como as águas amnióticas docemente inundaram e fecundaram uma cidade inteira. Quando eu olho para minha avó, sinto que ela fez o mesmo com a gente. Minha avó, que também é Maria, Maria de Lourdes, o nome dela. Estava quente, a luz do sol dourava nossas gotas de suor, que pingavam e alimentavam aquelas águas que discretamente umedeciam nossos pés. E naquele instante, movimentávamos e dançávamos todas juntas, com os ventos de Oiá balançando nossos cabelos, o agridoce da mistura das águas de Oxum e Emanjá e as longas e lamaçadas raízes sábias de Nanã. Então, eu já abro a pesquisa, trazendo toda essa marca de mim e da minha família nela, né? Porque eu acho que por ser uma pesquisa em artes, eu acho que pede também essa subjetividade, né? Eu não conseguiria escrever nada sem colocar um pouco de mim naquilo ali. E aí eu trago para vocês como que o texto ele está organizado, né? Uma coisa muito legal é que ao final desse ciclo de formação, a gente vai fazer uma publicação. E aí, para o texto da publicação, obviamente, pelo limite de páginas, eu dei uma enxugada, né, uma reduzida no conteúdo, mas eu gostaria de mostrar para vocês como que o texto completo está organizado, né? De que forma eu coloco esses assuntos, porque no fim das contas acabou sendo muitos temas atravessados, então a divisão dos capítulos ela é importante nesse sentido, assim, né? Então, depois dessa imagem, depois desse poema que eu trouxe para vocês, a gente tem a parte de apresentação abrindo caminhos onde eu coloco, com certeza, né, Laro Exu, dedico ao Senhor Tranca-Rua das Encruzilhadas, agradeço por me acompanhar nesse caminho por ele traçado. E aí, essa parte de Abrindo Caminhos são 3 páginas que eu escrevo em primeira pessoa, porque eu entendo que aquele espaço é um espaço onde eu consigo criar uma intimidade com o leitor, né? É um espaço, eu gosto muito da prática da escrita, e é um espaço que eu me permito a falar, inclusive, de uma forma mais até informal, né? Porque às vezes, eu tive muitos embates, assim, muitas coisas que eu não entendia dentro da academia, como, por exemplo, a gente tem que estar sempre escrevendo no impessoal, né? Como se a gente não fizesse parte daquilo ali. Isso foi uma questão para mim. E aí, junto com a minha orientadora, a forma que nós encontramos de eu ter um cantinho ali para eu escrever, como a Maria fala, como se eu estivesse conversando ali com a pessoa que está lendo mesmo, foi nessa apresentação, que eu chamo de Abrindo Caminhos. E aí, por seguinte, a gente segue com o primeiro capítulo, que eu trago questões de gênero e relações étnico-raciais no contexto brasileiro. Depois eu trago o contexto capixaba, falo especificamente como que se formou, como que se deu o circuito cultural do Espírito Santo. E por fim, eu trago alguns exemplos de eventos que foram pioneiros nisso que a gente chama de interseccionalidade, né? Eu vou usar muito essa palavra durante a pesquisa, que a interseccionalidade é essa união que é gênero e racialidade. Então, estamos falando de uma questão de gênero, que são uma questão específica das mulheres, e uma questão racial, né, de mulheres pretas. Eu gosto de contextualizar para quando eu for mostrando detalhadamente, não fique uma bagunça assim. Eu gosto de pensar como se fosse um funil, né? Porque quando eu cheguei para minha orientadora, eu disse a ela que eu gostaria de estudar as mulheres capixabas negras, as artistas. E aí ela disse para mim que eu não poderia ir direto ao ponto sem passar por uma questão conceitual, teórica, entendendo como que acontece a relação de gênero dentro do sistema das artes, como que acontece a circulação, a entrada e o reconhecimento dessas artistas dentro do campo artístico, assim. E foi dessa forma que eu comecei, né? Esse primeiro capítulo é um capítulo muito denso, ele é um capítulo muito
muito teórico, assim, em termos de conceitualização, de trazer mesmo muitos autores. Aí estão, a maioria deles, né? Não estão todos, mas basicamente, assim, eu fiz um investimento de tempo, um investimento de pensamento muito grande, assim, nesses textos, porque eu entendi que eu precisava estudar e ler muita gente para poder ter repertório e ter postura para falar e defender o que eu acredito, assim. Então foi um investimento intelectual mesmo que eu precisei ter diante desses autores e também foi uma escolha que eu fiz, que eu gostaria que a maioria das autoras fossem mulheres, e aí foi uma postura que eu tive, assim. Então, às vezes eu tinha duas pessoas que falavam do mesmo assunto, assim, de um assunto parecido, e aí eu fazia essa curadoria também. Não, eu quero que essa pessoa esteja na minha referência do que a outra, assim. Eu escolhi, eu tinha essa autonomia, né, dentro da pesquisa, porque eu acho que é importante também a gente defender o que a gente acha que faz sentido, né? Então, muitas vezes apareciam autores que eu não gostaria de usar e eu optava por outros e dava um jeito. E foi assim que eu fui costurando um assunto no outro, desenvolvendo teoricamente o que eu gostaria de falar, né? E contando um pouco para vocês, se surgir alguma questão sobre algum autor, alguma coisa, vocês podem me escrever, né, que a gente retoma nisso de forma mais detalhada depois. Mas contando um pouco para vocês, por exemplo, eu tive o prazer assim de ter uma disciplina que foi dada pela minha orientadora, que era sobre mulheres artistas, né? E então ela fazia um apanhado só para entender como que começou essa entrada dessas artistas no sistema da arte, assim. E aí, por exemplo, a Griselda Pollock, a John Scott, a Lina Nochlin são autoras que elas são autoras feministas específicas do campo das artes, que elas vão contar para gente que essas artistas elas ingressam usando estratégias, né? Então, por exemplo, o caso da Frida é um ótimo exemplo, assim. A Frida, ela teve a estratégia de começar assinando em dupla, né, com o Diego Rivera. Até ela conseguir desassociar foi um tempo, mas muitas artistas começam assinando em parceria com seus cônjuges, né? Para depois conseguir se emancipar e poder assinar suas obras sozinhas, né? Mas o início, as obras eram todas assinadas como se os dois tivessem feito, assim, né? Isso é uma estratégia. Outra coisa também que se observou muito é que muitas artistas elas começavam a ingressar no meio das artes por linguagens que eram consideradas uma arte menor, né? A Michelle Perrott, ela tem um texto que ela fala sobre isso, que era o quê? Artes que eram de cunho do lar, né, que eram de cunho decorativo. Então elas começam a ingressar com obras feitas no bordado, obras feitas com pintura em tecido, que às vezes o tecido era utilizado como toalha de mesa, coisas do tipo, que era muito nessa função decorativa do lar, né? E a partir daí elas cresciam para outras linguagens, enfim. Mas como que se deu assim, né? Essa entrada é interessante pensar sobre isso. E aí, a partir dessas autoras, eu também penso o Bourdieu e o Foucault. O Bourdieu e o Foucault, eles vão falar. O Bourdieu tem um livro muito interessante que se chama As Regras da Arte. E aí, nesse livro, As Regras da Arte, ele fala para gente muito uma visão sociológica do campo artístico, né? Então ele fala que o indivíduo, a depender do meio em que ele nasce, então a gente pode colocar alguns marcadores sociais, por exemplo, o contexto de vida. Então, se a pessoa nasce numa região que é periférica, se ela nasce numa região que é de uma área nobre, os marcadores de gênero também, se nasce designado mulher, homem, enfim, se nasce com uma pessoa negra. Então, de acordo com os marcadores, vai interferir nas condições mais ou menos favoráveis de oportunidades que a pessoa vai ter na vida, né? O Bourdieu, ele está falando isso para gente. Então, pensando no contexto que essa pessoa está inserida,
ela vai ter condições mais ou menos favoráveis, né? E aí eu faço toda essa teoria, assim, de entender esse campo social mesmo que nós estamos inseridos, que a arte vai atravessar isso de qualquer forma, né? É, e aí depois eu coloco uma questão de um recorte racial, então eu trago a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento tem um texto muito interessante que ela já fala da entrada da mulher da mulher negra no mercado de trabalho, né? Como que a gente sai dessa associação da mulher negra às vezes está muito colocada nessa condição do servir, nessa condição da limpeza, e a gente pensa essas pessoas em lugar de tomada de decisão, em lugar de tomada de poder, né? A Beatriz Nascimento, a Patrícia Hill Collins também, a Adrian Piper, são feministas negras que estão falando sobre, estão pensando no assunto, assim. Então é uma discussão assim complexa, mas eu acho que é uma discussão importante para poder quando a gente pensa os eventos mais à frente, que eu vou mostrar para vocês, que é o terceiro capítulo, a gente entende o impacto e a importância daquilo ali estar acontecendo, né? Então, talvez se não tivesse todo esse estudo teórico, esses eventos poderiam ser levados muito com um ar superficial, né? Mas quando a gente entende a profundidade social daquilo ali, a gente vê o impacto a importância dessa entrada e dessa circulação dessas pessoas, né? E aí, trazendo para esse 1.2, eu vou falar sobre o afro-brasileiro, eu trago algumas pesquisadoras, alguns pensadores brasileiros para falar da questão da diáspora, né? Para falar do que é esse decolonial aqui no Brasil. Então, grandes referências para mim, a Diane Lima, o Hélio Menezes, eles têm um trabalho de mestrado, inclusive, de dissertação que eles vão pensar esses artistas, ou a narrativa que esses artistas negros têm construído dentro das instituições, né? O Hélio Menezes ele escreve uma pesquisa muito interessante que é até continuando muito do que o Emanuel Araújo começou, né? Não é à toa que ele está na direção do Museu Afro-Brasil fazendo um trabalho muito importante, assim. A Castiel e a J. Mambassa, elas vão falar de como que é ser visto nesse contexto do decolonial, né? A Castiel, ela tem o livro dela, foi muito importante para mim nessa trajetória do mestrado, assim, ver ela explicando, assim, como que às vezes a gente é colocada também numa condição de ter que falar sobre e de ter que que é um lugar violento também, de ser cobrada, né, nesse sentido de falar sobre questão do racismo num lugar de violência, né, ficar nessa repetição desse discurso, que é uma problemática também. A gente entende que acontece, mas também é de se pensar, até quando nós precisamos, né, ficarmos sempre dando essa explicativa, né, dando essa, dissertando sobre, né, e aí, esses foram as referências, assim, que eu acabei falando até mais do que eu deveria, mas eu acho que eu não conseguiria fazer um trabalho no nível profundo que eu fiz sem trazer toda essa galera, assim, né? E aí, fechando esse primeiro capítulo, eu vou para o segundo, e aí o segundo, se o primeiro ele foi muito nesse sentido de conceitos, o segundo ele é muito no sentido histórico, assim. Então, esse segundo capítulo, existe um livro que se chama Artes Plásticas no Espírito Santo, que ele foi escrito pela Almerinda Lopes, que é uma professora da UFES, né, de História da Arte. Ela me deu aula, inclusive. E é um livro que ela faz um panorama histórico da Constituição do Estado, assim. E eu acho muito interessante porque eu passei muito tempo com dúvidas genuínas assim a respeito da formação do Estado do Espírito Santo, porque eu me questionava por que que a gente não tinha um museu de arte moderna, por que que a gente não tinha até instituições privadas, né, um CCBB. Então
eu pensava que o Espírito Santo, ok, ele está posicionado numa região favorável no sentido de ser a região sudeste, mas por que que ele não contempla assim todas essas esse circuito, né? Por que nesse sentido às vezes ele fica tão pequeno assim, tão esquecido? Então eu queria realmente entender o porquê que isso aconteceu, puxar lá de trás nos primeiros anos assim, o porquê que a gente ficou de certa forma atrasado, né? E aí, esse ponto é interessante também, porque eu coloco na pesquisa que o meu interesse, eu estou falando especificamente de instituições. O que eu quero dizer? Que a gente não tem manifestações culturais e artísticas no Estado? Não é isso. O que eu quero dizer são o fato das instituições existirem e receberem essas manifestações. Então, por exemplo, eu cito a prática do Congo. O Congo ele é reconhecido como patrimônio imaterial do Estado. Isso é um fato, assim. Só que o que eu quero saber é como que as instituições estão abraçando e olhando para isso, né? E aí eu percebo, eu descubro que por volta dos anos 30, 40, o nosso estado ele era completamente voltado para uma economia do campo da agricultura, mais especificamente o café. Então existia uma oligarquia cafeeira no estado e essas pessoas que lidavam, que estavam à frente, né, eram as pessoas que estavam influentes na questão política, né? Eram as pessoas que detinham dinheiro e etc. Estavam à frente da atividade econômica e estavam também à frente das questões políticas, assim. Essas pessoas, elas não tinham um interesse de de fomento à cultura, de fomento às artes, né? Porque o interesse delas estava voltado para outras questões, inclusive o pouco consumo e a pouca produção de obras que existia no estado ficava muito nesse ambiente da decoração paisagista, né? Os pintores que existiam aqui, eles literalmente pintavam paisagens, às vezes de café. E aí isso era utilizado comercialmente, enfim. Mas a questão é que São Paulo, Rio, eles estavam já em outro ritmo. Eles estavam dedicados a acelerar a entrada do nosso país no ideário modernista. E aí, com esse empenho que eles estavam tendo, eles começou a criação das instituições como o MASP, como o MAN, como a própria Bienal. Em contrapartida, isso não estava acontecendo aqui no estado. Aqui no estado eram outras coisas que eram buscadas, outras coisas que eram idealizadas. E aí, eu descobri uma coisa importante que a gente chegou a ter por um breve momento, literalmente 5 anos, né, exatamente 5 anos, o Museu de Arte Moderna Capixaba. Porque existiu uma pessoa, Roberto Nilman, que era um pintor espanhol, que veio para cá, se radicou em Vitória, inclusive, e ele conseguiu, por forças privadas, né, criar a instituição do MAN. Existia um clube de colecionadores, né, que eram empresários que faziam doações a essa instituição. E aí, durante 5 anos, na pesquisa está bem mais detalhado, lógico, mas tinha assim muitas ações. Uma delas, inclusive, tinha oficina de audiovisual e cinema voltada para o público infantil. Então, assim, aconteciam muitas coisas. Foi o período de maior movimentação artístico-cultural do nosso estado. E aí essa instituição, ela promovia muitas e muitas coisas, assim. Uma questão importante da gente pensar é que se tivesse se sustentado, talvez o nosso cenário contemporâneo atual seria outro, né? Com certeza seria outro. Mas com o passar dos anos, esses empresários, essa frente privada, ela foi desacelerando, né? Eles pararam de contribuir, então foi se dissipando, e aí teve que fechar por forças maiores. E aí
nesse livro mesmo, a Almerinda ela relata o quanto essa pessoa que estava à frente, o Roberto Nilma, que era esse pintor, o quanto ele insistiu ao poder público que financiasse, mostrando o reflexo do público, então, assim, o reflexo das ações, o impacto das ações, e aí ele teve muitas insistências, muitas cartas ao governo do estado, pedindo que olhasse com atenção, pedindo, mostrando mesmo a necessidade de verba pública para a instituição se manter, né? Porque já não estava dando conta mais. Os empresários, os colaboradores já não estavam mais investindo tanto dinheiro. O que não foi feito e a instituição veio a acabar, né? Então, talvez foi o mais próximo que a gente chegou de se tornar assim parte desse circuito sudeste, né? Mas aí com o desmonte desse Man Capixaba, nós voltamos à mesma, assim, né? E aí, depois de contextualizar tudo isso, gente, eu fiz uma pesquisa que é uma pesquisa quantitativa. Então, é literalmente uma pesquisa quantitativa, de modo a entender que, ok, percebi que existem instituições que estão, inclusive, localizadas todas, praticamente todas no mesmo lugar, que é no centro de Vitória, né? Uma do ladinho da outra, sim. Entendi que essa formação ela se deu em outro ritmo, se comparado aos outros estados do Sudeste, e por conta desse outro ritmo é que muitas das vezes nós podemos ter alguns desfalques, né, enfim, de não fazer parte desse circuito ativo mesmo. E aí agora eu quero entender quantitativamente quantas pessoas ou exposições com o tema de afrobrasilidades passaram por essas instituições? Foi essa a grande pergunta que eu tive, assim. Então eu queria literalmente contar um por um quantos artistas negros expuseram ali ou quantas exposições com a temática de afro-brasileira passaram por ali. Eu escolhi três instituições, porque também, enfim, a minha orientadora ela falou algumas vezes para mim que estava ficando muito grande e aí daqui a pouco ia virar uma tese ao invés de uma dissertação. Então ela falou que eu não ia conseguir abraçar o mundo e eu precisei filtrar a quantidade de instituições que eu estava escolhendo, porque eu queria ter escolhido mais. Mas aí eu escolhi essas três, que eu considero como principais também, né? Elas são é, bem ativas assim no centro de Vitória. Então, eu escolhi a Casa Porto, o Museu de Arte do Espírito Santo, que é o mais, e a Galeria Homero Maceno. E aí, cada uma delas eu tive uma experiência diferente, né? Na Casa Porto, eu cheguei lá, expliquei a pesquisa, fui a primeira vez e aí o coordenador ele pediu que eu emitisse uma carta, enfim, para fins burocráticos, né? E aí eu precisei redigir uma carta junto com a minha orientadora para mostrar os meus interesses de ter acesso à planilha de acervo da instituição, né? E aí lá na Casa Porto eu consegui uma planilha que tinha 30 folhas, né? Era uma tabela assim de 30 páginas. E aí nessa tabela eu fui literalmente contando quantas exposições tinham ali e quais dessa atendiam o meu recorte. Então, inicialmente, eu queria colocar o recorte de artistas mulheres negras. Bem assim. Só que se eu fizesse isso, o número ia ficar muito mais baixo do que ele já está. E aí eu ampliei um pouco e coloquei essas duas possibilidades. Ah, eu vou considerar na minha contagem a exposição que teve um tema que está de acordo com questões da diáspora, das afro-brasilidades, ou eu vou considerar uma exposição que não teve esse tema, talvez, mas que teve um artista negro envolvido, ou uma exposição coletiva ou individual, enfim. E aí eu fui nesses dois viés, né? Então, a Casa Porto, do ano de 1999, que é a criação, até janeiro de 2024, que foi até onde eu consegui contar,
tiveram no total 119 e dessas 119, 14 exposições estão dentro do nosso recorte. O Museu de Arte do Espírito Santo, o ano de criação dele, 1998 até janeiro de 2024, houveram 106 exposições. Dessas 106, apenas 17 estão dentro do nosso recorte. E a Galeria Homero Macena, ela tem um número maior, né? Ela foi um ponto interessante porque, tanto na Casa Porto quanto no Mais, eu tive acesso a um documento grande, extenso, que estava pautado a todas as exposições de arte que já aconteceram ali. Então, eu literalmente só fui contando qual que se encaixava e qual que não se encaixava no recorte. Na Homero Macena, esse documento não existia. Por que que ele não existia? Porque a Homero Marcena, ela não atende apenas exposições de arte. Então, a Homero Marcena é um espaço muito vivo. Ela está atendendo oficina, formação de professor, ela faz muito além do que apenas as exposições, ela abriga projetos no geral. Então, aconteceu, por exemplo, se eu não me engano, não sei se é 2017 ou 2019, mas o Ayrton Heráclito, ele veio aqui fazer uma formação de professores dentro da Homero Macena, né? A Ohana de Cássia, que é uma curadora negra daqui do Espírito Santo, que está morando em São Paulo atualmente, ela veio no início do ano passado fazer uma conversa com artistas, que não necessariamente foi uma exposição, foi uma conversa com artistas. Então, como que eu não vou considerar essas ações? Não existe não considerar isso, né? Então, eu considero além das exposições, porque a galeria faz além de exposições, ela faz outras ações, né? É, e aí, por isso que tá como total de exposições no período não consta. E aí, esses foram os dados levantados, né? Que são dados muito transparentes, assim, da gente também pensar quais são os espaços que nós temos abertura e quais são os espaços que nós não temos, né? Porque eu acho que é importante a gente também ter essa consciência, né? De onde que a gente consegue. Inclusive, a Homero Macena, vou mostrar para vocês aqui, essas são as exposições escritas por extenso, né? Na dissertação eu monto as tabelas, até brinco um pouco com os dados, colocando tabelas onde tem só as artistas, tabelas onde tem um número geral, enfim, faço várias tabelas assim para a gente ter noção desse quantitativo mesmo, né? E aí, um ponto que eu queria falar da Homero Macena é que a maioria das primeiras individuais, elas têm acontecido lá. Então, esse é um ponto que favorece, né, artistas que talvez não tenham um repertório tão extenso, não tenham um portfólio tão extenso, que estão fazendo a sua primeira individual. Então, o espaço que dá abertura para esses artistas realizarem a sua primeira individual é o Homero Macena. Então, isso também reflete nos números, né? Se a gente pensa, a primeira individual da Castiel foi lá, Felipe Lacerda foi lá, a da Ana Luzes foi lá, agora está em cartaz a da Jaine. Então, isso também dá um reflexo na instituição, né? Onde que a gente pode contar para poder expor e começar, dar essa entrada no sistema, porque é uma inauguração da artista no sistema também, né? Ela está se mostrando ali pela primeira vez. Quais espaços nós temos essa abertura, né? Para a gente pensar isso também. E aí, gente, depois de passar por esse campo da teoria, esse campo do apanhado histórico, do levantamento de dados, eu finalmente chego em alguns eventos que eu considero eventos muito emblemáticos, assim, porque foram de fato os primeiros eventos e movimentações de artistas negras aqui no nosso estado, né? Então, vou passar por cada um deles. Projeto Raiz Forte. Ele teve como idealizadoras a Tatiana Rosa, a Sônia Rodrigues e a Charlene Bicalho. A Charlene, ela não é capixaba, né, mas ela foi uma pessoa que teve
um período de tempo bem ativo aqui em Vitória, e aí ela fez muita coisa, assim, para o campo artístico, ela foi muito importante aqui para gente. E aí ela criou um espaço que se chamava Raiz Forte Espaço de Criação. Ela não as três, né? Que era inclusive mantido com o recurso das mesmas, assim, com o recurso delas, né? E esse é um ponto interessante, porque repete aquela história lá atrás do Man Capixaba. Não foi um espaço que teve incentivo público e ele, consequentemente, não se sustentou, né? Ele funcionou de julho de 2016 até dezembro de 2017. Então, é a mesma coisa de se pensar que talvez se ele tivesse tido esse incentivo por fora, assim, ele não teria acabado, né? Ele teria, talvez, existiria até hoje. E aí tiveram uma série de ações que aconteceram dentro desses espaços, inclusive residências de artistas, né? Priscila Rezende é uma super artista, veio para cá também fazer performance, usou esse espaço, que é um espaço onde passaram muitas pessoas ali, e eu considero até como uma agência de fomento, assim, de artistas negros, porque era um ateliê coletivo, onde as pessoas iam para lá para poder produzir, conversar, né? Então, ter isso é muito necessário e muito importante, assim, para progressão de carreira, né? E aí ela teve esse espaço ele teve essas frentes, né? Que teve, por exemplo, o grupo de estudos da Neuza Santos Souza, que se chamava Reencontros de Si. Teve o Cussanga, inclusive, é um trabalho da Tatiana Rosa, e aí, né, em específico, no Raiz Forte, ele era voltado para o público infantil, então era onde ela lia histórias com personagens negros, lia muito que o Sandy Oliveira, que é uma escritora que já foi professora da UFES, né? Então era um espaço que fomentava muita coisa, acontecia muita coisa ali. Ele funcionava ali na escadaria, lá no centro de Vitória. A exposição Horizontes, ela foi um outro evento também muito emblemático que aconteceu na Gael, com a Charlene Bicalho, a Tatiana Rosa, a Thais Apolinário e a Luara Monteiro. E aí é interessante essa exposição que ela aconteceu em 2013, né? E ela foi uma iniciativa do NEAB. O NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que fica nos ICs, que é um lugar que está muito mais ligado às ciências sociais, é o lugar da área de humanas, né? E eu estou falando isso porque a gente tem literalmente um centro de artes na universidade. E o Centro de Artes, ele não tomou a iniciativa de fazer uma exposição dessa com essas artistas, assim, o que é uma coisa a se pensar, né? Essa exposição acontece, mas ela parte de uma outra iniciativa de um outro lugar, assim, que vem muito mais com a galera da CSO, das Ciências Sociais, do que da própria galera das artes, né? Ela aconteceu como parte do Seminário Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Foi tipo como se fosse uma atividade dentro desse seminário, né? Então, enfim, se pensar essa questão de iniciativas mesmo e de incentivo, né? A exposição Malungas, todas esses eventos, gente, eu tive entrevistas e conversas com as pessoas envolvidas, né? Essa exposição Malungas e a próxima, que é a Uruiá, eu entrevistei duas pessoas que estavam no educativo da exposição fazendo mediação. Então, nessa exposição, eu entrevistei a Nadine Luiza, que me conta vários relatos, assim, né, que são transcritos na pesquisa, porque naquela época eu ainda não estava dentro de uma instituição como educadora, mas eu já tinha consciência que as maiores pessoas que sabem o que estão acontecendo é o educativo, né? São os educadores, porque são as pessoas que estão todo dia ali lidando com o público, lidando com as obras. Então, mais do que ninguém, são elas que vão saber o que de fato está acontecendo, o que de fato aquela exposição está impactando nesse público. E aí, por isso que eu tive a decisão de entrevistar as mediadoras, que era o que mais fazia sentido, né? Eu visitei essa exposição na época, mas foi só uma passagem, assim. Eu nunca poderia saber tantas coisas como eu soube se eu não tivesse conversado com uma pessoa que estava ali todos os dias.
E aí a Malungas, ela aconteceu no Mucane, ela teve a curadoria da Rosana Paulino e o educativo da Kilson de Oliveira. Ela contou com a Charlene Bicalho, a Kika Carvalho e a Castiel. Essa exposição ela começava com a Charlene, né, com uma vídeo performance dela que se chama Onde Vocês Ancoram os Seus Silêncios, e é uma performance onde ela está numa ilha aqui em Vitória e ela tem 7 âncoras. E aí ela vai rodando e jogando as âncoras ao mar, né, trabalhando toda essa questão de silenciamento, de peso, de fala. E era muito bonita, assim, a sala dela, que era toda em luz baixa, e aí ela colocava a vídeo performance dela numa televisão, assim, no chão, e as âncoras ao redor, assim. E aí depois a gente tem a obra da Kika. A Kika, ela fez uma performance na abertura, né? Aquela fotinha ali embaixo é a performance dela, onde ela produziu vários corpos, era o molde de um corpo, assim, era em cerâmica, e aí ela colocava como se fossem dominós, né, um atrás do outro, e aí quando ela jogava um ia quebrando o outro, né, ela primeiro, foi uma performance, ela primeiro organizou todos, foi arrumando, e depois fez esse efeito cascata, assim. E aí ela expôs também essa obra chamada Anatomia da Violência, que era uma obra colocada em tamanho real, assim, tinha um tamanho dela, 1 metro e pouco, e aí era feita de tinta que usa para fazer a panela de barro, assim, né? Era uma argila, um tanino, que é a mesma coisa que usa para a produção e confecção da panela de barro. E com isso ela queria dizer que, assim como a gente tem emblemática a panela de barro no nosso estado, a gente tem emblemático os números de feminicídio, né? Porque o Espírito Santo, ele é um dos estados, se não o estado, por um tempo ele foi o maior, assim, com o maior índice de feminicídio do Brasil, né? Então ela faz essa obra, assim, usando esse material por isso, para fazer esse link. Castiel com quarto de cura. É muito interessante, isso aparece no relato de mediação, que a obra da Castiel, inclusive na dissertação da Castiel, ela coloca que foi a primeira vez que ela colocou o quarto de cura dentro de um espaço institucional. E isso já foi uma questão. Isso já foi uma questão, assim, para a instituição, né? Como que a instituição lidou com isso? E aí, a obra da Castiel, se a gente pensa na rota da expografia, ela ficava no final da exposição. E aí a Nadine falou para mim que muitos visitantes, quando ela ia mediar, chegava no final e não queria entrar no quarto de cura. Então, se recusava, falava que não ia entrar em macumba. E aí aquilo, a Nadine falou que era a hora que a pessoa se revelava mesmo, assim, completamente intolerante e não conseguia lidar com a obra, assim, se sentia completamente acanhada com a obra e se recusava a entrar. Enfim, isso aconteceu diversas vezes, né? É interessante a gente pensar esse impacto também que gera no público. A exposição Eruiá, ela foi uma exposição que aconteceu durante a pandemia. Ela foi uma exposição pandêmica, assim. Então, enfim, foi bem no finalzinho, assim. Eu lembro que quando a gente foi na abertura, tava todo mundo de máscara e tal. E aí, por isso também as ações educativas, elas aconteceram em formato de podcast no Spotify. É, que tiveram muitas artistas convidadas, né? Que eu coloco o nome de todas elas. E aí teve a curadoria e a idealização da Mara Pereira, essa exposição. E como artistas, teve Yuri Cruz com Anastácia Livre, né? Que além da obra, ele distribuiu muitos santinhos no dia, assim, até hoje, vários santinhos, que ele trabalha com essa dissipação também, né? Para a gente tirar esse imaginário da Anastácia com a máscara e colocar outro imaginário em cima, quando a gente pensar na Anastácia, que venha uma outra imagem na nossa cabeça, assim, que a gente pense nela de uma outra forma. Por isso que ele propaga tanto esse papelzinho, que é o santinho, né? Literalmente o santinho, assim, que ele entrega. A Kika Carvalho, com a obra Benditas Coisas Que Eu Não Sei, que é essa pintura de uma moça na praia. E aí, muito interessante também, quem fez o relato de mediação foi a Jaine, dessa exposição. E Jaine me contou várias coisas, assim, dentre elas, quantas pessoas
chegavam no Mucane, que é o Museu Capixaba do Negro, esperando ver violência. Então, muitas pessoas chegavam no Mucane perguntando se tinham objetos de tortura, é, enfim, achando que era um contexto ali que estava colocando esse espetáculo da violência, assim, né, à tona. E não conseguiam lidar com pessoas negras sendo produtoras de arte, né? Pessoas negras sendo protagonistas de momentos felizes, inclusive. Essa obra daqui que é isso, é uma mulher na praia tendo lazer, assim, seu momento de lazer. Então não conseguiam lidar com a leveza. Elas chegavam lá esperando viciadas, né? Mesmo nesse repertório de violência, assim. Teve a obra da Cachel também, quando tudo que estava destinado aconteceu, que consiste nessa instalação. Essa instalação, ela coloca os elementos que estão postos na foto, né, junto com a Yasmin parceira de trabalho dela. E aí todas as obras, elas estão colocadas em um outro lugar, assim, nessa exposição, né? Elas estão colocadas nesse lugar de leveza. Elas fogem desse contexto de violência e elas estão falando outra coisa pra gente. Então, eu acho que esses dois eventos eles foram muito importantes, assim, essas duas exposições em si, por conta disso. O Mucane, uma coisa interessante que eu não falei, é que ele não está naquela tabela que eu montei por motivos óbvios, assim, porque o Mucane ele já cumpre essa, essa demanda de abrigar os artistas negros, né? Inclusive, é interessante de pensar se o Mucane muitas vezes ele não é colocado no lugar de cota. Então, todo artista, só porque é negro ou porque vai falar sobre essas questões, ele precisa estar sempre expondo no Mucane, assim, não existem outros espaços que eles possam estar circulando, possa estar presente, assim. Eu percebo muito isso, assim, que o Mucane, ele fica nesse lugar de cota de abrigar toda e qualquer pessoa ou temática que toque nesse ponto da racialidade, né? Isso é um ponto também, porque isso tira a obrigação de outras instituições abrigarem essa temática também, assim, né? Tira essa preocupação de outros espaços terem que lidar com isso, que eu acho que em algum momento eles precisam lidar também. E aí, gente, esse é o final. Deixa eu ver. Não sei se eu falei muito, mas esse é o último slide. Eu termino a exposição, eu termino a pesquisa trazendo muitas perguntas, da mesma forma que eu comecei, porque eu começo com muitas perguntas e eu termino do mesmo jeito, e eu não sei se são perguntas que necessariamente vão ter respostas, mas é para a gente pensar. Enquanto eu estava escrevendo esse trabalho, muitas coisas estavam acontecendo. Então, eu gostaria de demarcar, assim, o acontecimento que foi a exposição E Eu, Mulher Preta, que aconteceu no Homero Macena. Essa é a foto da abertura, assim, porque nesse mesmo momento, eu comecei a ler também Françoise Verger, que é uma autora, uma pensadora que vem falando de decolonizar o museu. E a Françoise, ela fala justamente que é preciso muito mais do que apenas colocar artistas negros pendurados na parede, assim. Ela fala muito da devolução das obras, do confisco das obras que foram roubadas no período da colonização, né? Tem até alguns memes que falam se tirar, se devolver as obras para os países de África do Louvre, o Louvre fecha, assim, porque tem muito confisco. O próprio manto tupinambá que a gente viu a discussão como que são assim, ela fala que é muito maior do que a gente imagina, né? Para poder ter essa virada de chave, a gente precisa repensar muito além do que apenas colocar esses artistas para exporem, né? Inclusive as pessoas que estão ali sempre na instituição, sábado, domingo, feriado, que pessoas que são essa, né? Muitas vezes são os seguranças, são as pessoas que fazem as limpezas, as pessoas que estão mediando. Então, pensar nesse público também enquanto dignidade, né? Essas pessoas, como que elas estão postas ali dentro da instituição. Então, ela fala muito dessas estratégias, como que a gente pode fazer essas estratégias e esse investimento para poder ter de fato, essa decolonizar o museu. E aí eu descobri
a importância, eu descobri não, eu percebi a importância da curadoria, eu percebi a importância dos agentes de poder, né? Porque se nós temos pessoas no meio da curadoria, no meio da diretoria, que vão pensar essas questões, isso já é muita coisa, né? Um grande exemplo disso é, por exemplo, as exposições que aconteceram recentemente, Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, que se desdobrou a partir de uma pesquisa do Deri Andrade, que foi a plataforma Afro. Eu falo muito do Deri também no meu trabalho. Os dos Brasis, que também foi um trabalho que teve como curadores Igor Simões, a Lohane Mendes e a própria Bienal, né? A última Bienal que teve a Diane, o Hélio, a Grada. Então, como que esses acontecimentos, inclusive hoje especificamente, saiu a lista de novos artistas da Bienal desse ano, que também vai vir nessa pegada assim de colocar artistas negros, latinos. Então, como que esses acontecimentos eles estão sendo de certa forma emblemáticos assim, porque são coisas de certa forma inéditas, né? A gente está vivendo agora, a gente está vendo isso acontecer na contemporaneidade. E aí eu descobri um estudo feito pela Luciara Ribeiro, que vai estar aqui, inclusive, estou muito feliz, eu vou mediar o dia dela, a mesa dela, e aí ela fez esse estudo de curadoras e curadores indígenas e negros no Brasil, assim, pensando esse corpo que é o agente de poder, né? Se a gente tem uma pessoa que está nessa porta do sistema e que vai pensar nessas questões, a entrada desses artistas vai se dar de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, assim, né? Vão ter, de fato, pessoas entrando. E aí ela faz esse mapeamento que é feito a partir de um grupo de estudos lá do Museu de Arte Contemporânea da USP, né, de processos curatoriais, e aí ela faz esse levantamento, né, de curadores negros e negras e indígenas do Brasil, e foi muito importante para mim perceber isso, porque eu acho que o meu trabalho também, de certa forma, está nesse movimento, né, então ver isso acontecendo, essas pesquisas acontecendo em outra escala, assim, numa esfera mais nacional, foi muito importante, assim, de pensar, nossa, isso aqui no estado também precisa estar acontecendo, e eu acho que eu estou mexendo justamente nesse ponto, assim, porque a gente precisa desses dados, a gente precisa dessa transparência, né? Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa muito honesta, muito sincera, assim, de mostrar em termos de realidade mesmo, o que que a gente está fazendo com isso, como que a gente está pensando e que espaços estão pensando com a gente, né? Gente, eu acho que é isso. Falei bastante. Meu Deus, deixa eu sair daqui. Cadê vocês? Que eu tô aqui só vendo os slides. Voltei. Gente, agradeço quem ficou até agora. Acho que agora eu vou ler o chat, né? E se alguém quiser explanar um pensamento, tem algumas pessoas que são de fora do estado também, né? Eu tava falando, não sei se eu me fiz entender também quando eu falo algumas siglas aqui do estado, algum contexto que é muito específico para as pessoas que são de fora e nunca vieram no Espírito Santo, mas fiquem à vontade, assim, para a gente conversar sobre, vocês me colocarem apontamentos. Estou aqui e deixa eu ler o chat. Podemos ter acesso ao seu trabalho de mestrado? Sim, eu posso mandar o link. Ele já está publicado na plataforma Sucupira. Com certeza, Elaine, eu vou mandar o link aqui. Esse percurso de você apresentar as referências foi ótimo. Ai, que bom. Eu acho que as dissertações e teses são públicas, ficam. Ah, sim. Sim, tá na plataforma Sucupira. Ah, sim, a NAP. A Napê, ela também. A Napê é uma pessoa, Margarete, eu tô vendo o seu comentário. A Napê é uma pessoa essencial, assim, que tá nesse caminho da curadoria, firme e forte, e fico muito feliz, assim, é uma referência muito grande para mim também. Ela fez o livro, né, junto com o Paulo Nazaré, e ela tem feito um trabalho incrível, assim, eu acompanho muito ela, assim, é uma referência grande para mim.
Nayara, arrasou. Vou compartilhar, Elaine. Tem uma informação também, eu vou compartilhar a dissertação, mas essa pesquisa ela vai virar um livro e eu estou muito feliz com isso, eu estou muito emocionada, assim. Estou trabalhando para que esse trabalho ele vire um livro e que seja distribuição gratuita, inclusive, tanto na versão física quanto na versão digital, porque eu acho que ele é um trabalho que precisa circular, assim. Não adianta eu fazer um trabalho para guardar para mim. Então, eu tenho trabalhado para que isso chegue a mais pessoas e que seja uma informação útil, assim, para virar uma outra coisa, acrescentar no trabalho de alguém, assim. Acho que é necessário esse movimento. Oh, que legal! A Ariane Egídio trabalhou na dos Brasis. Nossa, que massa! Eu tive a oportunidade de ir na dos Brasis e na Bienal. Eu só não consegui ir na Encruzilhada das Afro-Brasileira. Mas as dos Brasis eu fui lá no Sesc Belenzinho. Nossa, eu fiquei muito feliz, inclusive porque tinham amigos expondo, né? Vi o trabalho do Nathan Dias, vi o trabalho da Castiel, que estava lá. Na P também estava com o trabalho. Então, assim, muito bonito de ver as pessoas que eu conheço, que eu tenho uma amizade, um afeto, também nessas exposições emblemáticas, expondo, assim. Você disse que já conversou com os educadores para pesquisa. No período daquela conversa, você já tinha trabalhado como educadora? Se não, agora que você está, sente que consegue relacionar com as entrevistas de outra forma? Ó, gostei dessa pergunta. Então, Júlia, eu já fiz muitos trabalhos que são de educativo, só que foram trabalhos muito pontuais, no sentido de, a gente tem um projeto que a gente vai fazer 3 ações em escola, a gente precisa que você vá. Era muito pontual, assim. A gente tem um projeto que vai atender tal público, e aí eu fazia e pronto, acabou. Então, minha vida, minha relação com o educativo era muito nesse sentido PJ, sabe? Você faz, termina e acaba, assim. É, então, eu não tinha essa vivência que eu tenho hoje, de estar todos os dias dentro de uma carga horária bem maior, presente na instituição. Mas naquela época, eu sempre tive muitos amigos que estavam nessa jornada de estar presente como educadores nas instituições, né? E aí, para mim, não fazia sentido eu não envolver, eu sempre quis envolver as pessoas no trabalho, porque eu não estou falando sozinha. Então, para mim, fazia sentido chamar essas pessoas até para ter a presença delas registrada, assim, no trabalho, porque eu acho que isso legitima o trabalho também, né? Quando a gente coloca o coletivo, coloca outras visões, e aí elas me trouxeram outras bagagens que eu não tinha. E eu gosto muito disso, assim, de trocar, de aprender com as pessoas. Então, por isso que eu tive essa iniciativa, né? Muitos pontos da pesquisa, eu acho que isso é comum em trabalhos, assim, quando você se afasta um pouco, por exemplo, tem um ano que eu já defendi, hoje em dia eu olho para minha pesquisa com outros olhos, assim, um olhar mais amadurecido, inclusive, porque às vezes você sai desse lugar de produtora e você olha para o trabalho como uma leitora, como uma estudiosa, então você consegue dar essa distância e aí às vezes você enxerga coisas que antes você não enxergava, assim, parece que abre a cabeça, né? Quando a gente está escrevendo, a gente fica muito estressada, é muita coisa, você tem que lidar com prazos do trabalho, então é uma outra relação. É, mas eu não me arrependo assim, eu chamaria de novo e chamaria até mais pessoas para poder entrevistar se eu fosse fazer isso. Trabalhei como arte mediadora em Petrópolis, Rio de Janeiro. A dos Brasis trouxe um impacto aqui na cidade. Uma quebra. Os mediadores ficaram. Sim, os mediadores ficaram na linha de frente sofrendo racismo e várias intolerâncias. Sim, em um dos relatos, acho que é o da Nadine, ela conta que ela foi mediar
para um homem com duas filhas. E aí ele teve uma postura super machista, assim, e interrompeu porque a exposição, ela tinha a obra da Kika que falava de feminicídio, né? E aí a Nadine falou que quando foi mediar para esse casal e a filha, o homem ficou super desconfortável e interrompeu a mediação no meio, assim, falou: "Ah, a gente precisa ir embora". E aí a Nadine ficou numa situação de, sabe, quando ela começou justamente a falar sobre as questões de feminicídio, de violência contra a mulher, que muitas vezes surge do parceiro, esse homem levou a filha e a mulher embora porque aparentemente surgiu um compromisso. Então, como que a gente, mediadores, educadores, lida com essa situação, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de axé, e onde eu trabalho tem várias obras que falam, que remetem a religiões de matriz africanas. E aí, muitas vezes, chegam pessoas lá que, enfim, despejam várias ofensas, e aí como que o meu corpo fica diante dessa situação, assim. Então, sim, os mediadores, assim, eles ficam nessa linha de frente, que muitas das vezes a gente pega o melhor, né? A gente pega as pessoas super satisfeitas, dando os parabéns, mas muitas vezes a gente pega o pior também, né? Pessoas que usam desses espaços para mostrar quem elas realmente são, né? Às vezes para se acham no direito de serem racistas e enfim, e se mostram ali como que a gente tem que lidar. Eu não lido, né? Se acontece uma situação dessa, eu simplesmente me retiro, porque também eu não tenho que ficar lidando, recebendo qualquer ofensa que chega, porque tem pessoas que elas, enfim, é muito difícil. E, gente, alguém quer levantar algum ponto, falar alguma questão? A gente já está caminhando para o final. Eu gostaria de dizer que nas escolas teve alguma experiência sobre essa questão de mediação. Nas escolas, às vezes que eu fui falar sobre questões, enfim, né, é, de religiões de matriz africana, racismo, não sei o quê, as crianças entenderam de primeira, foram super tranquilas. Se elas fizessem um comentário ou outro, eu conversava e elas já entendiam e ficava de boa. Agora, o corpo pedagógico, eu tive muitos problemas já, muitas dificuldades, porque muitas das vezes as pessoas que estão ali de uma idade mais, né, que não são crianças, que são adultos, tudo bem, Rayane, só terminar rapidinho. Elas se demonstram muito mais, né, violentas, porque elas insistem, assim, elas não aceitam. Muitas pessoas que têm essa coisa são pessoas de igreja, enfim. E aí, quando a gente fala assim, as crianças elas não têm questões. A gente que coloca questões na cabeça delas, assim. Mas as meus maiores embates foram com pessoas do corpo docente e do corpo pedagógico, assim, que não aceitavam, não queriam que eu falasse daquilo ali, enquanto a criança estava entendendo e levando tudo numa boa, né? Pode falar, Rayane. Acho que você tem que ligar seu microfone. Ei, Maria Luísa, gostaria de dizer que foi muito boa a explanação, muito boa mesmo. Sua pesquisa tá gigante. Dizer que você também, né? Eu tive uma oficina com você na Gold em 2019, se eu não me engano, de Lembro. encarnação. Então, Lembro, lembro. foi uma troca bem legal com a equipe na época. E ver você assim com essa pesquisa, com o futuro livro, assim, é muito interessante, é muito bom ver o seu crescimento, acompanhar. E vem dizer assim que sim, a gente tem que ocupar tudo, então é muito bom ver essas ocupações, né? Principalmente fora do Museu do Negro, é muito importante a gente estar se colocando em todos os espaços. E aí eu venho te pedir indicação de artistas que tratam a temática do trabalho infantil nas suas obras.
Obrigada, boa noite. Trabalho infantil, em que sentido o trabalho infantil? Ah, no sentido O do. protagonismo infantil, nesse sentido, de trabalhar com crianças? Talvez num sentido de denúncia do trabalho infantil, Hum, sentido mesmo, da exploração. entendi, entendi. Esse sentido da exploração do trabalho infantil, eu teria que dar uma pesquisada. Eu já fiz alguns trabalhos com crianças que estavam em situação extrema de vulnerabilidade, né, em regiões, às vezes, que estavam já trabalhando, enfim, que estavam muito próximas do tráfico. Já lidei com essas situações, assim, muito próximas. E eu levava os livros da Kyu-san. Eu não sei se você conhece a Kyu-san, mas era a forma que eu tinha, assim, de lidar com isso, porque eram crianças, né? Então, de certa forma, mesmo eles estando envolvidos num ar de violência, num ar de exploração muito grande, eu tentava ainda lembrar eles que eles são crianças, né? Então, sei lá, se tava falando palavrão, falando coisas de cunho sexual, eu falava, olha, eu não gostaria que você falasse isso, porque se você não lembra, você ainda é criança. Então, eu tentava seguir esse caminho ainda com eles, mesmo que ainda era um caminho que eles não faziam mais parte, né? Porque eles já entendiam muita coisa, assim. O meu TCC, eu usei os livros da Kiyosama. Meu TCC foi sobre personagens e protagonistas negros e negras, né? Então, usei bastante o trabalho dela, porque justamente na nossa infância, assim, a gente não tinha muito repertório de ver, né? Agora, hoje em dia, a gente tem muito mais opção. Mas, em termos infantis, é essa referência que eu tenho, que é da Kiyosama, que para mim é uma grande referência. Ela, inclusive, ela é bailarina, né? E aí ela escreve livros e monta espetáculos a partir desses livros, assim, né? Trabalha muito na área do teatro. Gente, eu preciso dar um aviso para quem está inscrito no ciclo que na sexta-feira, por motivos de força maior, a gente não vai ter aula. Na sexta-feira nós estamos com a aula cancelada. Vocês vão receber e-mail, né, com esse aviso, mas aí eu já deixo aqui colocado para vocês isso. E aí a nossa próxima aula, então, fica na quarta-feira que vem. Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Estou lendo todos os comentários. Obrigada, Gui. Obrigada, Paulo. Muito feliz de falar com vocês. Colaborei na dos Brasis quando assessora do SESC. Essa exposição foi construída a muitas mãos e gestada em encontro de artes visuais promovido pelo SESC Nacional, que teve Igor Simões e Elo Menezes como palestrantes. Foi muito importante que o SESC abordasse esse tema no âmbito nacional, propondo discussões e reflexões a vários gestores e unidades do SESC espalhados pelo Brasil. Se não me engano, isso foi 2018, 2019. É, Elaine, quando eu estava escrevendo a pesquisa, eu entrei em contato com muita gente, assim, né? E aí eu consegui marcar uma conversa com a Charlene Bicalho quando eu estava em São Paulo. E aí a Charlene, ela falou: Ah, eu vou num evento que eu vou ser lá na Pivô, que eu vou ser entrevistada pelo Igor Simões. E aí eu consegui conhecer o Igor pessoalmente, falei do meu trabalho para ele, e ele estava justamente nessa loucura dos Brasis na época, assim, ainda vivendo tudo isso, e dava para ver, assim, que mesmo muito cansado, muita coisa acontecendo, o quanto ele estava feliz, assim, o quanto ele estava satisfeito, porque foi realmente o dos Brasis foi um acontecimento assim que a gente teve, né? Foi muito importante essa exposição. A Rayane tem a Yasmin, uma ótima referência, Yasmin. Yasmin, ela produz umas telas, ela trabalha com pintura, muito bom dar uma olhada no Instagram dela. Então é isso, gente. Tudo certo?
Natan, nós podemos encerrar. Ó, assinem a lista de presença que tá rolando aí. Acho que era isso, Maria. Se ninguém tem mais nenhuma questão, se você também encerrou o assunto, a gente só agradece, realmente foi incrível. É muito bom ver uma pesquisa comprometida, séria, né? Acho que é um privilégio para a gente ter uma pessoa jovem pesquisando e ajudando a construir a história, né, de um estado também, se a gente pensar nesse sentido. E para a gente, acho que, falando em nome do parque, também é um privilégio ter você na equipe. E é isso, foi incrível. Você já deu os avisos, né, da próxima sexta, então acho que é isso, uma semaninha de distância, mas apareçam novamente. Foi bonito ver, a gente tinha 50 pessoas online aqui hoje, então realmente bem incrível. Obrigado pela presença de todo mundo e obrigado para você, Maria. A aula vai ficar gravada, né? O Edgar tá Isso. perguntando. Essas aulas vão ficar gravadas e em breve elas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do Parque. Então assinem a lista de presença, não esqueçam ali, por favor. E muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.